Ansiedade. De nada adiantará teu desespero e aflição, pois a vida maior não te dará ouvidos dessa forma. Já tomaste plena consciência da tua ansiedade? Notaste como está atropelando os outros e a ti mesmo? Aonde queres chegar? Por onde caminhas? Todas essas perguntas, respondidas sinceramente, poderiam abrir-te a mente para novas e melhores atitudes, garantindo-te estabilidade e segurança emocionais. De nada adiantará teu desespero e aflição, pois a vida maior não te dará ouvidos dessa forma. Vive com plenitude o presente e verás o futuro relatar as consequências dos teus atos do ontem, que contam tua própria história de vida. Tudo aquilo que precisares aprender, discernir e compreender chegará em tua existência repetidas vezes até dares a devida atenção, efetuando assim a aprendizagem necessária. A vida te escutará auscultando tua intimidade, ou seja, tuas reais necessidades da alma. A tua ansiedade não mudará o curso da natureza. Tudo acontece naturalmente, visto que as leis naturais ou divinas não promovem saltos nem extrapolam os ditames estabelecidos por Deus, inseridos nelas mesmas. Não tentes mudar a sequência dos fatos. Existem etapas regidas por ciclos evolutivos que são, em verdade, o processo espiritual de desenvolvimento de cada um. Cada fase antecede a outra, portanto, tudo está equilibrado harmonicamente pelas normas do poder divino. Analisa as plantas como modelo. Se quiseres que elas cresçam e se desenvolvam, limita-te a deixá-las viver naturalmente. Pois por mais que possas dispensar-lhe cuidados e zelos contínuos, somente quando estiverem prontas é que brotarão e se cobrirão de flores. Experiência é a soma de teus desacertos e desenganos. O sábio conhece o limite do necessário, porque nele reside uma capacidade extraída das diversas experiências vividas ao longo das existências. Em relação ao limite do necessário, assim declaram os representantes do Espírito de Verdade. Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Não queiras burlar as barreiras naturais do universo. Acalma-te, procura caminhar passo após passo, pois somente assim chegarás à serenidade que tanto procuras. Não tentes fazer de tua vida um caminho meticuloso, calculando tua existência minuciosamente, pois estará prejudicando o ritmo natural dos acontecimentos. Deus fala contigo pela voz silenciosa do teu coração. Centraliza-te em ti mesmo e do âmago de tua alma perceberás amorosamente que na natureza tudo cresce em harmonia. Analisa o fluxo da vida nas águas, nas plantas, nas flores, nos animais, nas pessoas e em ti mesmo, e verás as oportunidades de crescimento que todo ser está destinado a alcançar. Não tenhas pressa. A paciência te ajudará a atravessar o momento de crise e os frutos do amanhã serão proporcionados à tua paciência de agora. Questão 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é ponderado conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Começa... o meu aqui tá diferente, irmão. Por quê? Porque na minha sequência aqui, na minha página seguinte... isso, já começa a perder. Não, então tá certinho. Pensei que estava diferente. Gostaria de fazer algum comentário? Eu vou fazer um comentário. A ansiedade, né, pelo menos eu mesmo me identifico bastante.
Talvez seja uma das questões modernas, né, cada um, mas eu posso falar do meu ponto de vista, é algo que me toca muito fundo. E tem uma parte ali no texto que fala sobre, que a gente já falou aqui, mas realmente vivenciar isso é muito difícil, que é estar no agora. Porque a ansiedade, ela vem muito desse cálculo de cada passo, o que é traçar, o que é organizar. E eu tenho muito essa característica. Eu já melhorei, mas ainda tem uma longa trajetória a trilhar, sabe? Então, esse ponto que ele ligou com relação à natureza, a perceber que cada planta, ela tem o seu tempo próprio e que está em todo um contexto que acaba auxiliando também, né? Então as plantas, as raízes, elas se comunicam e ali há trocas, mensagens, informações, elementos, isso tudo auxilia nesse crescimento da planta. Então, às vezes fico pensando determinados caminhos, mas que não, né? A vida, ela vai seguindo por outros caminhos. Então, é, isso me toca bastante, assim, sabe? Eu tenho que procurar viver mais nessa confiança e na presença ali do momento, sem estar projetando tanto para o futuro. Eu tenho mais a tendência de projetar para o futuro do que para o passado. Eu não sou muito de ficar remoendo assim a questão do passado, mas no futuro eu acabo me projetando bastante e é uma das questões que geram a ansiedade. Uma das coisas que me chama a atenção também é quando ele fala que a gente vai passar por várias vezes pela mesma coisa até aprender, né? Tem um parágrafo lá em cima. E que a gente tem que ter calma até disso, né? De que a gente. E quando você fala do futuro, eu também, eu acho que eu sou mais do futuro do que do passado. Mas, de alguma forma, as dores, né, que a gente passa pela vida, e a gente vira e fala assim, gente, será que eu não vou aprender? Será quando que eu vou aprender? Essa coisa da pergunta também, né, de quando que é o limite, quando a gente vai ter noção do limite necessário, né, e essa sensação de, a minha maior sensação é muito disso, de, gente, será que eu vou ter que passar tudo de novo? E será que eu não vou aprender? Será que eu vou aprender? Então, assim, essa ansiedade do aprendizado, sabe? De passar pelas experiências da vida e não tirar proveito delas. Me dá uma certa aflição, sabe? De pensar que eu posso não estar tirando o proveito desses aprendizados todos. E mais ainda, óbvio, eu sou bem humana, né? Das dores. Eu falei assim, poxa, passar por todas as dores e continuar ainda vivendo isso e não aprender, isso me deixa ansiosa. Essa parte também, quando eu li, me chamou a atenção, porque eu, desde muito nova, e eu falo muito com as pessoas dessa questão que a vida, às vezes, ela é um pouco repetitiva, porque ela apresenta, às vezes, uma situação de uma forma diferente, mas quando você consegue se distanciar e observar aquela situação, você vê que, na essência, é a mesma situação. E eu sempre tive isso. Na verdade, eu chamava de inferno. Esse, para mim, era... Se eu tivesse que descrever o que era o inferno, era passar pelo mesmo ciclo de dor várias vezes, porque não conseguia aprender aquela lição. E eu, para as pessoas mais próximas, eu falava isso. E comecei a prestar um pouco de atenção em situações que causavam muita dor ou muita aflição para mim. Porque, inclusive em relação a pessoas, né, convivência com pessoas que eu achava difíceis, assim. E quando vinha essas situações, eu procurava ficar alerta e, ao invés de me entregar ao sofrimento, perguntar, mas o que eu tenho que aprender com isso para não ter que passar por isso novamente?
Porque se eu não aprender, em algum momento eu vou estar novamente com essa pessoa nessa mesma situação, ou eu vou estar nessa mesma situação de forma disfarçada, mas que na essência é a mesma. Então, a questão também do estar conectada com o presente, do estar vivenciando, é de não estar só no automático, é de estar prestando atenção às situações e como você reage. Porque senão a tendência é que você continue nesse ciclo, né? A situação aparece, é a mesma, e você reage da mesma forma e nunca consegue superar isso. Realmente foi uma parte que me tocou muito por conta disso, porque eu falei assim, caramba, sou eu penso muito isso, e fico muito alerta. Eu brinco às vezes com as pessoas que eu falo assim, não, eu preciso resolver isso porque eu não quero na minha próxima encarnação estar passando por isso de novo, nem quero me encontrar com essas pessoas dessa forma. Então, o que eu tenho que trabalhar em mim para que a gente possa desfazer esse laço, essa energia, né, e ter de uma outra forma, ou simplesmente deixar que cada um siga seu caminho em paz. Mas é um grande aprendizado mesmo, assim, para mim foi fantástico. A palavra-chave que estava aí nesse texto, que eu acho que resume essas coisas, é a paciência que ele disse, né? Que às vezes você quer resolver o que ainda não está para ser resolvido, às vezes você anseia por alguma coisa e corre atrás de alguma coisa, mas não tem a paciência de esperar as coisas serem resolvidas. Então, essa parte do texto que ele falou em paciência, para mim, o ser humano que não consegue definir isso, né? Não consegue aprender a paciência, não consegue esperar, não consegue um dia após o outro e tentar colocar nas mãos de Deus, né? A gente fala em orar, e ter fé, não consegue. Fica sempre na dúvida, na ansiedade para a gente resolver. Gláucia, você falou da paciência e eu vou falar um pouco do controle também. Ansiedade, ao meu ver, está muito relacionada também ao controle. A gente fala que tem fé, a gente fala que entrega, mas muitas vezes a gente quer que as coisas resolvam no nosso tempo e da nossa maneira, né? E aí a gente vai criando uma expectativa em cima da resposta do outro, da resposta da vida, da resposta dos fatos de um modo geral, e a gente não confia ao ponto de não sofrer com essa ansiedade que vai tomando conta, né? Então, essa paciência é fundamental, porque a gente precisa de estar centrado na plena atenção, né, na fé, na confiança, acreditando, e com aquele pensamento, né? Tudo vai se resolver. Antigamente eu era muito controladora. Eu ainda sou, mas eu era muito pior. E olha que eu sou professora, eu sempre tive, né? Tive que dar espaço para os alunos se posicionarem, manifestarem e crescerem ao seu modo. Mas assim, dentro de casa, no meu meio e tudo mais próximo, eu queria que as coisas fossem feitas e as respostas fossem dadas da minha maneira, do meu ponto de vista, né? E hoje eu escuto muito as minhas filhas, né? Muito, assim, eu estou muito mais atenta, muito mais nessa plena atenção, não só da entrega, mas da observação do outro, né? No entanto que muitas vezes eu abro mão, eu cedo e tal, porque eu estou tirando esse foco de controle que me deixa ansiosa, porque não depende de mim, né? A gente tem que entregar na mão do outro. É isso. E muitas respostas, né, Fernanda? Elas vão vir, mas não é o que você quer, né? Não é a resposta que você quer. E aí é o que você está falando, é aprender, né, esperar, sei lá, ou entender a resposta. A resposta que você almeja, ela não vem. Não é, talvez não é a que deveria ser que você quer. É difícil isso, né? Complicado. E,
Meus, você ia falar alguma coisa? Teve uma hora que você soltou o microfone. Estão me ouvindo? Vamos. Sim. É porque eu sou. Eu tô. Ai, é porque eu lembrei daquela frase que fala: Jesus não nos quer aflitos, né? E é o que eu tenho usado, assim, para mim, né, também. Sempre lembrando dessa paciência que vocês todos falaram, assim, dessa que tá tudo como tem que estar, né? E para mim tem sido uma frase bem forte, assim. Quando começa a me envolver em alguma coisa que começa a sair do meu controle, eu penso nisso. Jesus não nos quer aflitos, porque a gente precisa estar centrado, voltado para essa luz que é nosso interior, né, nosso coração, para a gente estar nesse movimento que é o que a gente almeja, né, de irradiar 24 horas, estar ligado, conectado a outra vibração amorosa, né? Então, para a gente sair dessas questões nossas, né, e estar ligado nesse outro. E assim, se é uma situação que eu consigo resolver, tem que ter paciência. Se é uma que eu não consigo resolver, né, se não tem remédio, remediado está. Então, era isso. Assim, tem que ter paciência. Se não pode resolver, tem que ter paciência. Isso. Obrigada. E, gente, eu vou contar aqui um caso que aconteceu com a minha vida, que está muito parecido com o que a Elisa colocou e que a Glaucia colocou, né? A Elisa colocou dessa questão das provas que se repetem e o ligado com a paciência. Eu fui encontrar a Renata, né, que é a minha esposa, muito tarde. E eu ficava muito ansioso, porque eu não queria, né, não engatava, eu não queria ser solteiro. E isso me angustiava demais, porque parece que eu nunca encontrava, e era E uma vez eu fui conversar com uma entidade que desde criança eu sempre conversava, que é o Pai José da Praia. Aí um dia eu falei assim, agora eu vou cutucar ele, né? Aí o Pai José da Praia, ó, só chamo de Pai José, né? Pai José, ó, eu quero encontrar uma pessoa, né? Não, aí fiz toda a ladainha, né? E eu já tô preparado, né, para ter uma vida com uma outra pessoa, né? Eu já me sinto preparado para isso. Aí ele só escutou, ele chegou e perguntou e falou assim: você está preparado para realmente estar com uma outra pessoa? Mas você está preparado para estar só? Gente, aquilo foi tão forte. Porque no fim das contas, o que ele está falando é: o aprendizado agora é ainda da vida de solteiro. Você aprendeu tudo que tinha que aprender como solteiro, né? Como. Gente, claro que eu não gostei da resposta, né? Mas depois eu fiquei refletindo, gente, que coisa profunda. Coisa profunda. E foi tão forte que até hoje eu me lembro dessa questão, que é, olha, eu estava ali ainda tendo que aprender aspectos ligados à vida de solteiro, né? Então, aquela ansiedade de já encontrar uma pessoa e constituir uma família, ela era algo meu, mas no momento eu tinha que estar vivenciando um outro aspecto. Então, compartilho com vocês aí essa lição que o Pai José ele me deu, sabe?